Professor Danilo, tudo bem? Aqui é o Carlos Eduardo Sancibeiro Filho, da turma 1SA pela manhã de Engenharia de Software. E professor, aqui está o nosso main.py da Global Solution, tá? O nosso projeto aqui que desenvolvemos com base numa necessidade que nós tínhamos de, no nosso produto, ter um relatório a cada operação de limpeza, ok? Definimos que seria extremamente necessário, justamente porque as empresas precisam desse relatório mensalmente ou diariamente, depende da estrutura organizacional dela, e também necessitamos, né, que ela envie esse relatório para nós, para a gente ter uma ideia de como está funcionando o nosso produto, né, de termos todas as informações necessárias, atualizações de software, atualizações de dados. Então, criamos essa estrutura aqui em Python, extremamente necessária para a gente justamente ter essa noção, ter todo esse monitoramento que devemos ter dentro do nosso produto, ok? Professor, explicando aqui o código basicamente, a gente tem uma função para definir aqui que o usuário deve apenas imputar um número, né? Apenas um número aqui possível. Temos uma função que vai coletar os dados de poluição, no caso aqui, onde o usuário vai digitar o nome da área onde ele deseja calcular o percentual, onde também o usuário aqui vai digitar o percentual, né? E no caso, a gente vai delimitar que o usuário digite apenas um valor até 100% daquela área, daquele oceano, porque não existe mais do que 100% de coleta, né? E aqui o append também ele vai jogar para essa lista depois lá no relatório, onde a gente vai mostrar já para você, tá bom? Calcular a coleta, ou seja, vai calcular a porcentagem de coleta aqui de plástico, vai calcular o total coletado aqui também, por área, no caso, né, que depois o usuário ele vai definir por área. A gente vai calcular a redução que teve de tantos por cento, né? Vai calcular aqui a redução de tantas toneladas de plástico. A gente também tem uma função para estimar a quantidade de vidas marinhas salvas, é uma estimativa fictícia, mas para a gente ter uma noção também, né? E aqui a gente tem uma função para exibir todo o relatório de quantas toneladas de plástico o usuário se livrou, né, de quantas tem restante, da porcentagem de cada uma, de tudo aqui. O usuário vai ter noção de tudo dentro deste relatório, que vai ser extremamente importante para a gente e para o nosso cliente também, né? Aqui na entrada de dados já começamos definindo os 7 oceanos possíveis aqui dentro de uma lista para o usuário selecionar, que é o Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico, Antártico, Sul e Norte, certo? No oceano escolhido, o usuário ele vai digitar um desses 7 oceanos para ele escolher, e aqui ele vai digitar, no caso também, a área que ele deseja selecionar ali dentro deste oceano, né? E o total plástico ele vai jogar para essa função de forçar o número, e o usuário deve digitar a quantidade total deste oceano em toneladas de plástico, tá? Aqui também definimos aqui um percentual restante, menos porcentagem utilizada, também justamente para definir aquela coisa de você ter no máximo, desculpa, você ter no máximo 100%, né? E também aqui neste print vamos definir todas as áreas que o usuário selecionou e a porcentagem de lixo que ele coletou em cada uma, certo? E aqui também temos toda a estimativa de impacto econômico, calcular a quantidade de plástico coletado, redução de poluição, estimar vidas marinhas salvas e exibir o relatório aqui. Vou demonstrar para o senhor aqui na prática como funciona, ok? Vamos lá, vamos selecionar aqui, por exemplo, o Oceano Atlântico. Desculpa novamente, professor. O oceano onde a gente, né, mora aqui no Brasil, certo? Vamos colocar, por exemplo, que nesse oceano há 500 toneladas de plástico, por exemplo. Né? É claro, uma estimativa bem baixa, mas vamos usar os baixos. Né? Ok, vamos colocar, por exemplo, que na área norte, vou digitar apenas norte, ele tem 40% de poluição, ok? 40% de poluição. E na área sul, ele tem 10% de poluição. Pronto, só quero definir essas duas áreas, foram as áreas que eu coletei, ok? Que foram as áreas que eu necessito coletar. Aqui, ele vai calcular todo o relatório. Agora, professor, por exemplo, se eu tentar passar desse 100%, aqui, como a gente pode ver, por exemplo, vamos colocar Atlântico de novo, tem 500 toneladas. Vamos colocar aqui, área sul, tem 50%, ok? Área norte, tem 60%. Ele vai falar automaticamente que o limite seria somente 50%, porque já foi consumido esse 50%, né? E ele vai dar esse input novamente até o usuário digitar apenas uma opção válida. Bom, professor, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado.